Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos continuar nosso estudo sobre geometria analítica. Hoje vamos aprender sobre posição relativa entre duas setas. Então, dadas duas setas R e S, elas podem ser paralelas, paralelas coincidentes, ou concorrentes e oblíquas, ou concorrentes e perpendiculares. Duas setas que são paralelas. Nesse caso, nós temos aqui a reta R e S, que são paralelas. Agora, com um exemplo, nós vamos ter a reta R, que é x menos 2y menos 4 igual a 0, e a reta S, que é igual a 2x menos 4y mais 4 igual a 0. Como as setas elas são paralelas, não há par ordenado que satisfaça simultaneamente as equações de R e S, ou seja, essas setas elas não têm pontos em comum. Analisando os coeficientes angulares, podemos verificar se realmente as retas R e S são paralelas. Então, começando com a reta R, nós temos x menos 2y menos 4 igual a 0. Somando 2y em ambos os lados, nós ficamos com 2y igual a x menos 4. Dividindo ambos os lados por 2, ficamos com y igual a x menos 4 dividido por 2. Portanto, y é igual a 1 sobre 2 de x menos 2. Então, o nosso coeficiente da reta R é meio. Agora, para a reta S, vamos fazer a mesma coisa. 2x menos 4y mais 4 igual a 0. Somando 4y em ambos os lados, nós temos 4y igual a 2x mais 4. Dividindo ambos os lados por 4, ficamos com y igual a 2x mais 4 dividido por 4. Logo, y vai ser igual a 1 sobre 2 de x mais 1. Portanto, o coeficiente angular da reta S é igual a meio. As setas elas possuem a mesma inclinação, αr é igual a αs, pois os coeficientes angulares são iguais. MR é igual a MS, ou seja, o coeficiente da reta R é igual ao coeficiente da reta S. Observando os coeficientes lineares, que seria o N da reta R e da reta S, podemos notar que eles são diferentes. NR é igual a menos 2 e NS é igual a 1. Portanto, as setas elas são paralelas, porém são paralelas distintas. Paralelas coincidentes. Nesse caso, a reta R e S são iguais. O coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, e o coeficiente linear da reta R é igual ao coeficiente linear da reta S. Então, R e S são coincidentes. Então, dadas duas setas R e S, nós temos as seguintes possibilidades. Caso o coeficiente angular entre as duas setas seja o mesmo, porém o coeficiente linear seja diferente, então as setas R e S são paralelas, que nós vamos representar como R / S. Se o coeficiente angular e o coeficiente linear entre as duas setas forem iguais, então elas são coincidentes. E se o coeficiente linear entre elas for diferente, isso significa que as retas são concorrentes. Agora, nós vamos ver sobre as retas concorrentes. Então, aqui a gente tem uma reta R e uma reta S. Nesse caso, o coeficiente linear é diferente e αr e αs também são diferentes. Aqui nós temos outro exemplo, que seria duas setas que são perpendiculares e não verticais R e S. Perpendiculares quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus. Então, duas setas distintas e não verticais R e S, elas são concorrentes perpendiculares se e somente se o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta seja igual a menos 1. Neste caso, de duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas é igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra, ou seja, podemos escrever como MS é igual a menos 1 sobre MR, ou também MS vezes MR igual a menos 1. Agora, fazendo uma revisão sobre o que acabamos de ver, paralelas distintas, elas nunca se cruzam, elas possuem nenhum ponto em comum.
Paralelas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum, uma está sobre a outra. Concorrentes, elas possuem um ponto em comum, ou seja, elas se interceptam em um único ponto. E concorrentes perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si um ângulo de 90 graus. Exemplo 1. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Então, como a gente quer descobrir a posição dessas duas retas, nós vamos ver o coeficiente angular. Para isso, vamos começar com a reta R, 15x mais 10y menos 3 igual a 0. Subtraindo 15x em ambos os lados e somando 3 em ambos os lados, nós ficamos com 10y igual a menos 15x mais 3. Dividindo ambos os lados por 10, nós ficamos com y igual a menos 15 sobre 10x mais 3 sobre 10. Portanto, nosso coeficiente angular é menos 15 sobre 10. Simplificando por 5, nós temos o coeficiente angular da reta R é igual a menos 3 sobre 2. Agora, fazendo a mesma coisa com a reta S, 9x mais 6y menos 1 igual a 0, vamos começar subtraindo 9x em ambos os lados e somando 1 em ambos os lados também, nós ficamos com 6y igual a menos 9x mais 1. Dividindo ambos os lados por 6, nós temos y igual a menos 9 sobre 6x mais 1 sobre 6. Portanto, o coeficiente angular é menos 9 sobre 6. Simplificando por 3, o coeficiente da reta S vai ser menos 3 sobre 2. Como os coeficientes são iguais, então as retas elas são paralelas. Exemplo 2. Determine as coordenadas do ponto P de interseção das retas R e S de equações R, 2x menos y menos 5 igual a 0 e S, 3x mais y menos 10 igual a 0. Então, nós vamos pegar essas duas retas e colocar no sistema de equações. Com isso, nós temos 2x menos y menos 5 igual a 0 e 3x mais y menos 10 igual a 0. Somando 5 em ambos os lados da primeira equação e somando 10 em ambos os lados da segunda equação, nós ficamos com 2x menos y igual a 5 e 3x mais y igual a 10. Pegando a segunda equação e isolando o y, nós ficamos com y igual a 10 menos 3x. Substituindo y na primeira equação, 2x menos y igual a 5, nós temos 2x menos 10 menos 3x igual a 5. Com isso, nós ficamos com 2x menos 10 mais 3x igual a 5. 2x mais 3x é igual a 5x. E somando 10 em ambos os lados, nós ficamos com 5x igual a 10 mais 5. 10 mais 5 é 15, portanto, 5x igual a 15. Dividindo ambos os lados por 5, nós ficamos com x igual a 3. Agora, substituindo x igual a 3 em y, nós temos y igual a 10 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, portanto, o valor de y é igual a 10 menos 9. 10 menos 9 é 1, então a coordenada y é igual a 1. Então, o ponto P de interseção das retas R e S vai ser P igual a 3 e 1.